Fala pessoal, tudo bom? E vamos bater um papo aqui rapidinho nesse vídeo sobre vender contando histórias, storytelling ou story selling, como alguns gostam de chamar também. Vamos falar 7 dicas sobre como você pode vender contando histórias. Por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque é um modo muito bom que a gente tem de conseguir vender, de levar uma negociação adiante, de criar interesse num potencial cliente. Contar histórias é muito bom, o ser humano adora ouvir histórias e mais do que isso, o ser humano adora contar histórias também. Tem muito vendedor que não consegue fazer isso direito porque não sabe a história certa para contar, acaba contando uma história para a pessoa errada, no momento errado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas em geral o ser humano é um bom contador de histórias, é um ótimo contador de histórias. Se você perguntar para alguém, para uma pessoa, o que aconteceu com ela, uma coisa que ela vai querer falar, que ela gosta sobre aquele assunto, se ela estiver falando com outra pessoa ainda que também gosta desse assunto, ela vai conseguir contar ótimas histórias. Agora, nas vendas, as pessoas não se preparam como poderiam. Então, por isso que muitas pessoas nas vendas não sabem como fazer para contar histórias. Então, a gente vai falar aqui 7 tópicos sobre como a gente pode fazer isso. A primeira é justamente essa, é você saber a pessoa que você está conversando, no momento que você está conversando, a história tem muita influência disso. Você não vai contar a mesma história para um dono de uma empresa do que para alguém que é o do financeiro, por exemplo, ou alguém que vai ser o usuário, que vai usar o material mesmo. Você tem que pensar quem que é a pessoa, qual o momento que você quer para contar a história. Isso vai fazer você ficar muito mais confortável contando história. A segunda dica é para você ter um objetivo. O que você quer com essa história? Porque você não pode só sair contando aquelas histórias que você conta e fica até um silêncio depois, que não levou para nenhum lugar nenhum, não acrescentou em nada. Então qual que é o objetivo que você quer com essa história? Pensa nisso também e coloca um início, um meio e um fim. Você tem que falar de alguma coisa como era antes de conhecer sua empresa, antes de conhecer seu produto, depois um meio e depois também como que ele ficou. Mas esse depois que ele ficou é seu objetivo, que é uma das principais coisas que você tem que pensar. Terceiro ponto é que as histórias não é sobre você, não é sobre a sua empresa. A história que você tem que contar é sobre seus clientes, sobre a experiência que seus clientes tiveram, é sobre como eles ficaram depois, não é sobre você, é sobre os concorrentes de quem você está tentando vender, sobre o mercado que ele atua, e é sobre isso que tem que ser as histórias. A não ser que você esteja querendo gerar um rapport, criar uma confiança ali, que esse que é o quarto ponto aqui, que quando você precisar contar história sobre você, não conte exatamente o que você faz, como você faz, mas você tem que falar por que você faz. Tem uma diferença muito grande, tem um TED muito famoso na internet, um vídeo, procura ali, é o Círculo Dourado, The Golden Circle, que fala muito bem sobre isso, que as pessoas não compram o que a gente faz, as pessoas compram por que a gente faz. Se você tiver que contar a história da sua empresa, por exemplo, que você trabalha, porque você tem muito orgulho, que tem faz 20, 30 anos que existe essa empresa, e você vai contar do fundador, não fale o que o fundador fez, fale por que ele fez. O fundador, ele tinha uma vontade, ele tinha um desejo, então iniciou na garagem dele. Se você vai falar do seu produto, não fale exatamente o que a característica daquele produto faz, mas conte por que aquela característica faz tal coisa, que o seu produto ele tem como objetivo facilitar a vida. Tem uma diferença muito grande em o que, como e por que as coisas funcionam. E as pessoas sempre compram da gente o porquê a gente faz, pelo menos assim, das marcas maiores. Dando andamento aqui, o quinto passo são os personagens. Se você quiser contar alguma história como se você vendeu para alguma outra empresa e quiser usar ela como exemplo, dê os personagens mesmo. Você não conversou só com aquela empresa, você conversou com a Tereza do departamento comercial. A Tereza, gente boa, mora numa casinha, num bairro afastado, ali. Fale esses personagens mesmo, porque fica mais fácil para as pessoas se identificarem com as outras, elas criam um emocional mais forte. A sexta coisa é fazer a pessoa imaginar a situação. Se você tiver oportunidade, se não ficar muito forçado, usa até essa palavra mesmo, imagine tal situação. Dizem que essa palavra é a mais forte que existe no mundo do storytelling, porque a gente tem que fazer as pessoas imaginarem uma transformação na vida delas, assim que a gente vai elevar o emocional delas. Então, faça para as pessoas imaginarem como que elas podem ficar depois do que você pode resolver delas. E a sétima coisa é o contraste, que é exatamente essa transformação.
como que as pessoas eram antes, como que ficaram depois que conheceram o seu produto ou serviço. Você tem que gerar essa transformação nas suas vendas, senão a pessoa não vai se interessar de verdade pela sua história. Beleza? É isso aí. Para saber mais, deixa um recado aqui, deixa um comentário, dá um curtir aí se você gostou. Recomenda para alguém que, se você acha que ele vai conseguir se aproveitar disso também, vem falar com a gente. Quiser saber como alavancar suas vendas de verdade, vem fazer nossa mentoria de vendas, nosso curso online. Procura a gente aí no WhatsApp, YouTube, Instagram, LinkedIn, da forma que for aí, fala com a gente para a gente bolar um jeito de verdade de alavancar suas vendas e melhorar esses resultados. Valeu!